Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. O grande legado do divino, o grande legado de Deus em relação a este mundo, era encontrar aqui no mundo alguém que ele pudesse se relacionar. Que Deus pudesse manter uma relação firme e fiel. Esse é o legado de Deus. O grande legado de Deus é encontrar de forma emblemática alguém que ele possa se relacionar. Por isso que a Bíblia classifica Deus na condição de um noivo. E o noivo não tem condição de se relacionar consigo mesmo. Então ele precisa encontrar uma noiva. Por isso que nós, igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo de placa, não falo de templo, não falo de instituição, não falo de CNPJ, não falo de governo. Quando eu falo igreja, eu falo de pessoas, gente. Essa igreja feita de gente é chamada na Bíblia de esposa. Porque essa esposa é o povo que Deus encontrou na terra para se relacionar. E como funciona o relacionamento entre um esposo e uma esposa? Ora, o relacionamento entre um esposo e uma esposa culmina-se naquilo que nós chamamos de intimidade. Intimidade. Alguém só pode ser considerado esposo ou considerado esposa se tiver intimidade. E a intimidade é o clímax da entrega. A esposa, na intimidade, tem, por natureza, receber algo do esposo, que nós chamamos de semente. O que é a semente? A semente é o poder que o esposo tem de semear na esposa e gerar dentro dela aquilo que não existe. Ou seja, só pode ser gerado no seio, na entranha da esposa, se o noivo semear nela, através da intimidade. Alguém me entende? Preste atenção no que eu digo. Então, quando a gente vem para o culto, quando a gente vem para o serviço, quando a gente vem para o encontro, para a reunião, seja lá o nome que você vai dar, nós estamos vindo aqui para se relacionar com o noivo. E receber do noivo a semente. O próprio Jesus diz: eu sou o semeador. Então o que é a semente, se não a palavra? Que é o poder do noivo gerar no seio, na entranha de cada um de nós, a noiva, aquilo que a gente não tem, mas que a gente acredita que vai existir. Todavia, o relacionamento deve ter duas partes. A parte de ida
e a parte de volta. O noivo entrega, a noiva reage. O noivo age e a noiva reage. Isso é relacionamento. Duas partes, duas respostas. Quem me entende? Para que o relacionamento entre o povo, entre a igreja, entre a noiva, para o relacionamento entre a noiva e o noivo funcionar, olhe para cá, ouça o que eu estou dizendo. Deus precisa preparar dois tipos de pessoa, duas classes de pessoas, para viabilizar o relacionamento no culto. Quem são essas pessoas? Elas são classificadas, são duas pessoas distintas. Elas recebem de Deus um poder de fazer o culto e o relacionamento funcionar, as duas vias funcionar, as duas mãos da estrada funcionar, a mão de ida e a mão de volta. Então Deus escolhe duas pessoas que têm poder de viabilizar o relacionamento, e o primeiro grupo de pessoas que Deus escolhe chama-se sacerdote. Quem são os sacerdotes? Sacerdotes são pessoas que Deus escolheu e deu a elas poder para fazer a via do culto funcionar, preste atenção, de baixo para cima. A identidade do sacerdote, ele tem que ser miscigenado. Ele tem que ter mistura com o altar, porque o altar é o habitáculo do sacerdote. É o território dele. Deus deu ao sacerdote poder de manusear tudo que está no altar. Por quê? Porque a autoridade sacerdotal é double, é dupla. Ele representa Deus perante o povo e representa o povo perante Deus. É o único ser na terra que tem poder de pegar tudo que está no altar e mandar para cima para Deus. Você viu o culto até agora? Culto até agora você cantou, você dançou, você orou, você deu o seu dízimo, você deu sua oferta. Isso quer dizer que esse culto estava embaixo no altar. E o sacerdote pega tudo que está aqui nessa expressão e manda para cima. A noiva chamando o noivo por relacionamento. Quem quer que eu pare, diga amém. A igreja é a noiva que tem o poder sacerdotal. Pedro escreve dizendo: nós somos o povo eleito, a nação santa, e nós somos o sacerdócio real. Aleluia. Só que se o culto for só me dá, eu quero, eu preciso, se o culto tiver só uma mão de ida, ele é manco e não é relacionamento. Então ele precisa da mão de volta. E a pessoa, a classe de pessoa que Deus escolheu para fazer a mão de volta funcionar não é o sacerdote. A pessoa que Deus escolheu para fazer a mão de volta funcionar chama-se profeta. Enquanto o sacerdote pega de baixo e manda para cima, o profeta não. O profeta pega de cima e traz para baixo. Viu como é que é o culto? Até agora está todo mundo pegando de baixo e mandando para cima. Aí depois chega a vez do noivo falar. Então o profeta pega de cima e traz para baixo. Nesse aprimoramento de relacionamento, senhoras e senhores, temos que entender que nenhum relacionamento, seja qual for, se aparece formatado. Relacionamento se desenvolve. Ele é feito de fase, de conhecimento, de aprimoramento, como se fosse degraus. Então existem processos que envolvem relacionamento. Olha o texto bíblico. Deus escolhe uma esposa para ele que mora no Egito, chamado Israel. Só que essa esposa está no Egito. Olha só, Israel é de Deus? É.
Israel se prostra diante de imagem de escultura? Não. Israel serve os deuses do Egito? Não. Então Israel é de Deus. Israel ora, Israel jejua, Israel canta todos os hinos da harpa. Mesmo assim, continua sendo escravo. Igual aqui hoje. Tem muita gente no nosso meio que é Israel, mas não deixou de ser escravo. A diferença entre o escravo e o livre está na sua consciência. Quer ver uma diferença notória entre um escravo e um livre? Eu lhe digo, o escravo é aquele que só funciona quando se manda. O livre não. O livre faz antes de alguém mandar. O escravo só faz se alguém mandar. Porque o escravo tem a consciência de receber ordem. Tem crente que só funciona apanhando. Se Deus não apertar ele, se Deus não ajustar ele, se Deus não tratar ele na chibata, se Deus não tratar ele na escassez, ele não vai, ele empaca igual uma mula. Então, ele nasceu, é de Deus, mas continua sendo escravo. Assim como muitos de Israel nasceram, viveram e morreram sendo escravos. E acredite no que eu vou dizer, tem pessoas que nasceram para ser escravas, que precisam de uma religião rígida, uma religião idiota para entrar no céu, porque senão ele desvia. Então nasceu para viver em cativeiro. Se uma ave nasce dentro de uma gaiola, cresce dentro de uma gaiola a vida inteira, e lá no final da vida você pega esse pássaro e diz, vou te soltar para voar, o que vai acontecer com ele? Ele não sabe voar. Mesmo instintivamente, ele não sabe. Se ele tentar voar, ele vai virar presa fácil para outras aves de rapina. Alguém me entende? Então, ele só serve para viver na jaula. Em contrapartida, o bicho silvestre, selvagem, que nasceu e cresceu livre no mato, se você prender ele, ele não aceita ficar preso e morre de desgosto. Porque a liberdade é um nível muito elevado de relacionamento. Aleluia. A liberdade é você saber o que quebra, e falo por parábolas, o que arranha, e falo por parábolas, e o que amassa. Então Deus, olhe para cá, preste atenção que estou construindo a mensagem daqui a pouco, tá? Deus escolhe uma noiva aqui, cheia de ranço. Quem sabe o que é ranço? Pouca gente, né? Cheia de trejeitos, cheia de costumes, cheia de cacuetes, cheia de manias. Mesmo assim, ele ama essa noiva. Ele ama, mas não é porque ele ama que ele vai deixar ela cheia dessas manias. Ele precisa tratar ela no relacionamento. Aleluia. Aqui, preste atenção. A noiva está aqui no Egito e Deus tem uma promessa para ela. Vou tirar você daqui do Egito e vou pôr você aqui em Canaã. Entendeu? Vocês vão viver aqui sem chibata, vocês vão viver aqui sem ameaça, sem escassez, porque agora vocês não são mais escravos, vocês são a minha esposa. E a minha esposa tem que ser bem tratada por mim. Aleluia. Aleluia. Só que eu não posso tirar vocês daí com essa mentalidade de escravo e colocar vocês aqui nessa prosperidade. Porque senão vocês vão se perder aqui nessa prosperidade. Tem pessoas que não podem receber Canaã de Deus, porque senão elas vão se perder. Aí Deus tem que manter elas naquele processo do Egito. Olhe para mim, olhe para cá. Se fosse para sair daqui do Egito e ir direto para Canaã, ia gastar 3 meses. Estourando, até menos. Todavia, esse processo que duraria 3 meses, redobre sua atenção,
durou quase 40 anos, 39 anos e 8 meses. Por que demorou tanto? Porque esse deserto que está entre a saída do cativeiro e a exaltação da prosperidade em Canaã, esse deserto que está entre eles é uma escola. Diga bem forte comigo, uma? Mais forte? Uma escola que também é uma peneira, que vai aperfeiçoar o relacionamento. E esse deserto vai tirar todo esse ranço, esse cacuete do Egito. Ou seja, não adianta nada eles saírem do Egito e o Egito não saírem de dentro deles. Você entendeu o que eu falei ou não? Olhe para cá, sem movimento. Então Deus leva eles, Israel, para essa peneira, para esse preparo, para esse aperfeiçoamento. Eu só passei da quinta para a sexta, quando eu decidi aprender o que a quinta série tinha a me ensinar. Não entendeu o que eu falei? Eu estou dizendo que quem determina o tempo que a gente fica na prova, que a gente fica na peneira, que a gente fica no deserto, não é Deus que determina o tempo que você fica na prova, mas sim a sua capacidade de aprender o que Ele tem a te ensinar naquela escola. Tem pessoas aqui que vão morrer na prova e nunca vão entrar em Canaã. Desculpe ser sincero. Por quê? Porque não querem aprender o que Deus tem a lhe ensinar. Isso que você está vivendo, isso que você está passando, essa fase, é uma peneira de Deus na sua vida, para tirar alguns ranços que vão te atrapalhar em Canaã. Então Deus está se esforçando a te ensinar coisas que você precisa aprender. Agora, se você não quer aprender o que Deus tem a te ensinar nessa fase de deserto, você vai morrer nela. Porque Deus só vai aprovar aqueles que aprenderem a lição. Onde estão as pessoas que estão entendendo o que eu digo aqui? Se você não aceitar, o nome disso é rebeldia. Então, Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Inclusive, nas provas que a gente passa. Em 2010, eu estava pregando em Curitiba, capital do Paraná. E uma senhora de cabelo grisalho se aproximou de mim e me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse: meu filho, tudo aquilo que não te mata, te fortalece. É muito forte. Porque a gente entra numa aprovação dessa vida, achando que vai morrer naquela aprovação. Mas o Deus que nos coloca nessa aprovação, nos coloca, na verdade, para nos dar resistência. Para nos fortalecer, aleluia. E quando a gente sai dela, a gente sai mais forte do que quando entrou. Isso aconteceu com Jó. Ou seja, não existe cruz que a gente não possa carregar. Alguém está entendendo o que eu falo? Nesse processo de relacionamento, no meio daquele deserto, agora eu entro na palavra. Deus se relaciona com o povo com uma via só. Ou seja, esse relacionamento entre Deus e Israel é manco. Só existe uma via nesse relacionamento. É só Deus dando, é só Deus livrando, é só Deus abençoando. Mas Israel não retribui isso. É só o noivo investindo, é só o noivo agindo, mas a igreja não reage. Mas a noiva não reage. Quem entende, diga amém. Então Deus agora quer que a outra mão do culto funcione. Por que só a mão de Deus funciona? Porque só existe profeta, não existe sacerdote. E esse profeta se chama Moisés. Então, se só tem Moisés, é só Deus que dá, é só Deus que ajuda, é só Deus que faz, e o povo se acostumou a só receber. Só que o relacionamento tem que ter outra via. Acorda a irmã, irmão, que está do seu lado. O relacionamento tem que ter outra via. Então Deus chama Moisés no deserto e diz o seguinte: Moisés, eu quero melhorar o meu relacionamento com o meu povo. Preste atenção no que fala. Então você vai fazer uma moradia para mim. Eu quero ter endereço no meio do povo. É forte. Porque
Esse povo não sabia onde me encontrar. Aliás, não era eles que me encontravam, era sempre eu que encontrava eles. Agora não. Agora eu quero fazer uma morada, eu quero ter um endereço no meio de vocês, para esse povo saber onde me encontrar. Então eu quero que você faça uma habitação para mim. Moisés diz o seguinte, redobre sua atenção. Eu vou construir um palácio, um palacete para Deus, de alvenaria, uma casa para Deus, de ouro, de pedras preciosas. Deus diz, não. Moisés, vocês moram em quê? Moisés diz, em cabanas, em tendas, de palha, aqui nesse deserto. Deus diz, então, se fizer uma casa de alvenaria para mim, o povo vai se sentir constrangido comigo. O povo vai ter medo de se relacionar comigo. Então faz o seguinte, vocês moram em cabana? Então faz uma tenda para mim também. Porque eu, o Senhor, gosto de me identificar com o que o meu povo está passando. Se vocês moram em tendas, eu vou morar também. No dia que vocês morarem em casas, aí você faz um palácio para mim. Porque Deus, o noivo, quer se relacionar com a noiva de igual para igual. Quem me ouve, diga amém. Por isso que Jesus tomou a forma de gente, para sentir tudo que a gente sente, para passar tudo que a gente passa, mesmo sendo Ele o Verbo, mesmo sendo Ele divino, porque Jesus não é Deus, Jesus é divino. Deus só existe um. Esse Jesus divino, na sua essência, se fez humano como nós e passou as mesmas coisas que nós, porque Ele se identificou com a nossa condição. Você está entendendo o que eu falo? Quando Deus manda fazer essa casa e põe nela um altar, Ele diz, Moisés, você é profeta, entra aqui dentro que eu tenho uma revelação para lhe dar. E quando Moisés entra ali dentro, Deus diz para Moisés o seguinte, hoje eu preciso escolher um representante do povo para mim e de mim para o povo. Hoje eu quero fazer a outra via do culto funcionar e eu quero levantar o sacerdote. O nome dele vai ser Gadol Cohen, o grande sacerdote. O representante do divino entre o povo e do povo entre o divino. A pessoa que eu vou dar poder de pegar tudo que está no altar e trazer para mim. Isso Deus está falando para Moisés no oculto. Não tem nenhuma câmera escondida, não tem nenhum gravador de voz, não tem nada. É Deus e Moisés a sós. E lá fora da tenda, 1,5 milhão de crente, entre aspas, está esperando a resposta do profeta. Quem está me entendendo, diga amém. Aqui dentro, no particular, entre os 2 querubins, dentro daquela tenda, Deus fala para Moisés, eu quero escolher alguém hoje. Eu não quero chamar alguém, eu quero escolher alguém. Porque eu chamei 12 tribos, mas agora eu quero escolher uma. 11 serão chamadas e uma escolhida. Não entendeu o que eu falei? Muitos são chamados e pouco é aquele que eu escolho. Qual é o parâmetro que o divino vai usar para escolher? Ele faz perguntas para Moisés, ele pergunta para Moisés, Moisés, me diga você, qual das 12 tribos não tem herança? Qual das 12 tribos, quando chegar em Israel, não vai ter terreno para construir? Qual das 12 tribos é discriminada? Qual das 12 tribos é a última da fila? Qual das 12 tribos foi colocada para escanteio? Qual das 12 tribos foi rejeitada pelo próprio pai? Qual das 12 tribos ninguém dá nada? Qual das 12 tribos é desmerecida? Aí Moisés olha para Deus e diz, claro Deus, a pior das 12
é a de Levi. Levi não tem herança, Levi foi destituído, foi, olhe para cá, desabençoada. Levi foi desprezada, foi colocada para o final da vila. Levi é a tribo que não tem direito a nada. Aí Deus olha para Moisés e diz: então é ela que eu quero, é ela que eu escolhi. Porque se ela não tem terreno lá fora, o território dela, aleluia, vai ser aqui dentro. Veja o parâmetro de escolha de Deus. O menor é que ele escolhe para ser maior. O fraco para dominar sobre o forte, aleluia. Vê se você se enquadra sobre alguém escolhido por Deus. O desprezado ele vai honrar. O último ele vai colocar no primeiro, aleluia. O menor será sempre o maior. É esse o parâmetro da escolha de Deus. Então Deus olha e diz: eu escolhi para honrar o desprezado, o fraco, o oprimido. Eu queria saber se tem gente aqui que se enquadra, aleluia, dentro desses parâmetros que Deus está falando aqui. Você já reparou? Se você é uma pessoa escolhida por Deus, algumas características você tem que carregar. Primeiro, você tem que ser desprezado. Ninguém tem que dar nada para você. Segundo, tudo para você tem que ser mais difícil do que para os outros. Terceiro, todas as pessoas ao seu redor serão favorecidas, menos você. Isso são características de pessoas escolhidas. Tudo para ela é pior, tudo para ela é mais difícil. Então, ela é uma pessoa que Deus vai escolher, porque Deus não escolhe grande, Deus escolhe pequeno. Deus não escolhe forte, Deus escolhe fraco. Oh, aleluia, bendito é o nome dele. Então, Deus olha para Moisés no secreto e diz: eu quero fraco, eu quero pequeno para fazer forte. Sai lá agora e diga que a tribo que eu escolhi para ser de sacerdote foi a que ficou deserdada, que não tem direito a nada. Você está entendendo por que prego por Baraba? Quem é o roche, o cabeça dessa tribo? Aí Moisés diz para ele: Arão. Deus diz: então sai agora da minha presença, vai diante do povo e diz para o povo que a pessoa que eu escolhi para ser sumo sacerdote é Arão. Tudo bem? Tudo bem? Moisés sai da presença de Deus, chega diante do povo e diz: irmãos, ali dentro ali do recôndito, Deus me deu aqui o nome da pessoa que ele escolheu para ser o nosso representante perante ele. Eu imagino, claro que eu estou conjecturando, eu imagino que alguém olha e diz assim: certamente esse escolhido sou eu. Esse cara sou eu. O da tribo de Judá dizia: não tem tribo melhor do que a de Judá. O Messias vai vir por intermédio da tribo de Judá, e os da tribo de Judá, que é a maior de todas, é o Amazonas de Israel, começa a se gloriar dizendo: o escolhido está entre nós aqui. O da tribo de Benjamim diz: a capital será na nossa tribo, então, mesmo sendo nós os menores, ainda somos os mais fortes. E todas as tribos se gloriam. Não haveria possibilidade em uma bolsa de aposta. Ninguém ia colocar nenhuma ficha em Levi. Assim como muita gente também não acreditou em você. Só 3 pessoas recebem, né? Quando Moisés chega com a notícia, ele diz assim: então, a tribo que Deus escolheu é a tribo de Levi. Aí começa a murmuração. Aí ele olha e diz assim: e a pessoa que Deus escolheu para ser o sumo sacerdote é Arão. Quando ele diz Arão, o povo explode. Estava tudo sapateando, rodopiando e profetizando. Foi Deus falar o que eles não queriam ouvir, que a máscara deles caiu e eles se manifestaram. Está entendendo? Tem crente que está na igreja, mas não está preparado para ouvir o que Deus tem a dizer. Tem gente que está na igreja, mas não aguenta ser contrariado por Deus. Então está aqui, porque só vem a nós, mas nada ao vosso reino.
Quem quer que eu pare, diga amém. Quando ele diz que é Arão, o povo começa a cutucar um outro e dizer assim, isso é nepotismo. Você sabe o que é nepotismo? Sabe? Você sabe o que é nepotismo? Sabe? Para quem não sabe, eu vou dizer. Nepotismo é uma prática ilegal no Brasil. É alguém que possui cargo público e empregar parente. E por que o povo murmura contra Moisés? Eu lhe explico. Porque o cargo de sumo sacerdote, mesmo sendo teocrático, é público. Então, ele diz que Arão é o sumo sacerdote. E aí que está o problema, porque Arão é irmão de Moisés. Aí o povo, olhe para mim, o povo começa a cutucar e dizer assim, Arão? Conheço todos os podres dele. Quem eu conheço Arão? Arão! Conheço todas as tramóias de Arão. Conheço todos os erros de Arão. Conheço todos os defeitos de Arão. Não pode ser que Deus tenha escolhido Arão, porque aqui tem muita gente melhor que Arão. Eu, por exemplo, oro mais que Arão. Fulano, por exemplo, prega mais que Arão. Beltrano, por exemplo, canta mais que Arão. Se a gente fosse fazer a classificação, Arão ia ser rebaixado para a Série B. Porque se tem alguém pior que Arão aqui, a gente não conhece. Como pode Deus ter escolhido Arão? Olhe para cá. Eu tenho certeza absoluta que aqui tem muita gente melhor que eu. Eu tenho certeza. E não vou exagerar, não. Aqui tem muita gente melhor que Amiraldo. Aqui tem muita gente melhor que você. Eu conheço muita gente melhor que nós. Agora, o fato de ser melhor não quer dizer que seja escolhido. Sabe por quê? Porque a escolha que Deus faz é no mistério. Sem ninguém ver e sem ninguém ouvir. Recebe o que eu vou dizer. Então, irmão, conteste o que quiser contestar. Você pode ser mesmo melhor que eu. Agora, sobre a minha escolha e a minha eleição, vai se dar com Deus. Vai falar com Ele. É Ele que escolheu, então pronto. Ninguém pode questionar quem Deus escolhe. Abre ali a internet para você ver. É chibata na minha lomba, dia e noite. Vai ver eu reclamando de alguma coisa? Nada, não estou nem aí, deixa eu falar mesmo. Deixa arrebentar tudo mesmo. Agora vai lá e questiona a minha vocação. Vai, questiona. Vai. Tem nego que mete o pau em mim e nunca ganhou uma alma para Jesus. Eu estou dormindo e tem gente sendo abençoada no mundo através das minhas mensagens. Vai questionar Deus. Vai questionar Deus. Ou seja, todo aquele que é escolhido de Deus tem que ser criticado, tem que ser questionado, tem que ser perseguido, senão não é escolhido de Deus. Onde estão as pessoas que estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Por que as pessoas fazem resistência contra você? Porque você é escolhido de Deus. Por que as pessoas te rejeitam? Porque o escolhido não é aceito. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa. Se todo mundo te aceitar, pode acreditar, você não é escolhido, desculpa. Jesus não foi aceito. E acredite, não é até hoje. Agora, que Ele é o Messias de Deus, aí quem quiser questionar vai tratar com Deus. Porque Ele é o enviado de Deus para a nossa vida. Quem está me entendendo, diga glória. Nem você, levante a mão para receber o que eu vou dizer. Nem você, às vezes eu sou assim, você também é. Nenhum de nós aqui vamos conseguir encontrar explicação. Por que que Deus nos amou tanto? Porque, preste atenção, fica a mão levantada. Deus nos escolhe, não é pelos nossos acertos não, tá? Deus nos escolhe, é pelo que está no nosso coração. Onde estão as pessoas que estão entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Pode glorificar o nome do Senhor? Pode glorificar. Você já leu, né, irmãozito, que está escrito
que a vocação é forte, hein? Ela é irrevogável. Eu estou errado, Aminaldo? Não? Está certo, porque está escrito. Uma vez Deus escolhendo, irmão, acabou o mundo. Deus vai até o fundo do poço junto com o rapaz. Não vai deixar ele lá não, de lá vai levantar ele da cinza. Deus está contigo, 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 Deus está contigo. Onde estão as pessoas que sentem que Deus está com você até no vale da sombra da morte? Ele te escolheu entre os seus irmãos da sua casa, Ele te escolheu entre tantos nessa cidade, entre tantos na sua parentela, Ele escolheu você. Quando Moisés diz, Arão é escolhido, os crentes, 1,5 milhão de crentes, pegou, foi em pedra para apedrejar Moisés. Vamos matar esse profeta aí, porque profeta que fala o que a gente não quer ouvir, a gente tem que apedrejar. Quando eles juntarem pedras, o que Moisés faz? Olhe para cá, Moisés faz o que a gente precisa aprender a fazer. Moisés vai e recorre para Deus. Ele não fugiu, nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos, é resposta. Ficou se justificando para quem não acreditou no que ele falou. Quem é escolhido de Deus não fica se justificando para quem não acredita nele. O que a gente tem que fazer quando somos ameaçados? Quando estamos debaixo de pressão, o que a gente tem que fazer? Recorrer a Deus. Moisés volta para o divino. E lá fora, aquela bagunça de gente querendo apedrejar ele, eu acho, que eu estou conjecturando, que Moisés volta para Deus e diz assim, aí Deus, olha a furada que o Senhor me colocou. Olha a prova, dá para o Senhor ouvir o barulho que está lá fora? Ouça que eu estou pregando. Olha o barulho de gente me xingando, querendo me matar, querendo invadir a sua tenda. Olha o barulho de gente falando tanta coisa de mim lá fora. E aí Deus olha para Moisés e diz, mas quem é escolhido não fica ouvindo o barulho que está lá fora. Ouve a minha voz que está aqui dentro. O Senhor está lhe dizendo, e olhe para cá, não se distraia. O Senhor está lhe dizendo, não dê ouvidos ao que as pessoas estão dizendo lá fora. Tem muita gente aqui ouvindo o que os murmuradores estão falando, gritando lá fora. Mas quem é escolhido consegue, no meio de tanto barulho, ouvir a voz suave do Espírito Santo. Deus quer que você aprenda a ter a habilidade de ouvir a voz dele no barulho. E a voz dele precisa de sensibilidade para ouvir. Estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Aleluia. Pare de temer aquilo que os outros dizem que vão fazer com você. Não tenha medo das ameaças de pedrada. Não tenha medo do problema e da pressão que te cerca. Recebe o que eu falo para ti, debaixo da unção do Espírito Santo. Nenhuma pedra será jogada contra ti. O Jesus da Bíblia está lhe dizendo, não tenha medo, porque ninguém vai jogar pedra naquela que eu protejo. Eu sou seu escudo, eu sou sua fortaleza, eu estou na sua frente. Tem pessoas que entraram nessa tenda hoje em busca de consultar a voz do divino. Tem pessoas que saíram das suas casas hoje e vieram aqui em busca de ouvir o que Deus tem a dizer aqui dentro desse mistério. E o Senhor está lhe dizendo agora, não recue diante de ameaças. Não recue diante de pedradas. Elas não vão te atingir. O que a gente tem que fazer diante de um desafio? O que Moisés fez. Deus disse para Moisés, quem é meu não foge da guerra. Quem é meu, aleluia, não foge do problema.
Volta lá, Moisés, encara a luta de frente. Moisés deve dizer para Deus: o que eu vou dizer? Deus diz: aí é comigo. Quando você abrir a boca, eu vou falar na sua boca. Tem pessoas aqui que estão entendendo o que eu falo? O que eu estou lhe dizendo é que você não sabe o que fazer, é que você não sabe o que dizer, e Deus está falando: encara esse problema, não deixa ele crescer, encara esse desafio, não deixa ele crescer, vai para cima dele que eu vou com você, e na hora eu vou colocar a estratégia, e vou colocar as palavras na sua boca. 3 pessoas só que estão recebendo o que eu falo. Olhe para quem está perto de você e diga: não é para recuar, não é para fugir, não é para se esconder, é para encarar de frente, aleluia, e não temer. Onde estão as pessoas que podem glorificar o Senhor? Moisés confia tanto em Deus que obedece, mesmo sem saber o que vai acontecer. Ele volta para o povo olha e diz: voltou, vamos apedrejar agora. Aí ele abre a boca e diz: espera aí, Deus permitiu tudo isso para provar que o que ele fala em segredo, ele vai tornar público. Como eu queria estar sentado aí recebendo isso. Eu queria estar sentado ouvindo essas coisas. Moisés abre a boca e diz: muito bem, muito bem, muito bem. Deus vai resolver esse problema. Repete comigo. Mais forte. Deus permitiu esse cerco, de propósito. Deus não deixou muita gente acreditar no que você fala de propósito. Deus não deixou os seus irmãos, as pessoas que te cercam, acreditar em você de propósito. É para mostrar para eles que o que ele falou a seu respeito é verdade. Quem está me ouvindo? Deus vai resolver esse problema. Temos 1,5 milhão de crente aqui. E agora que eu falo, Deus diz: manda vir na frente o representante de cada tribo, chamado de Rosh, cabeça. Eu quero só os cabeça, eu não quero os cauda. Porque o cabeça forma opinião, e o cauda, que não tem opinião, vai atrás do que o cabeça fala. Então eu não vou tratar com cauda, porque eu só trato com cabeça. Manda os cabeças da tribo vir na frente, porque eu sei que esse problema todo está neles. E um dia eu me lembro com toda a propriedade, lá em São Paulo, eu tomei um arranhão aqui, ralei todo o joelho. Ficou em carne viva o joelho. Acho até que era essa calça. Cheguei em casa assim, ó. Mamãe olhou e disse: ralou o joelho? Guti. Vou dar um jeito nisso agora. Deus pegou um troço chamado metiolate. Meu Deus do céu. Não sei se isso ainda existe, se é da sua época. Eu acho que aquele negócio, irmã, era a base de gasolina. Que aquilo ardia. Ela mandou eu botar o joelho aqui. Quando eu coloquei o joelho, ela jogou, chega a fazer assim, ó. Canela, Miraldo, ficava rosa. Uns 15 dias, não tinha água, sabão, gasolina que tirava aquilo. O troço forte era aquilo. Irmão, eu não tinha medo da ferida, não. Eu tinha medo era daquele tal de metiolate, aquilo doía. Passei dias sonhando com aquele metiolate. Me assombrando, o metiolate andando. Eu sou o metiolate. Irmão, aquilo ardia. Aquilo doía. Ardia, mas sarava. Se eu chegasse com uma ferida no joelho, minha mãe dissesse assim para mim: onde você quer que eu jogue, meu filho? Eu dizia: o quê? No ombro. Joga aqui, mãe, está doendo. Ela poderia jogar, não ia doer, mas também não ia sarar. Quando Deus diz: vem os cabeça para frente, é porque Deus trata o problema na ferida.
E se o problema é nos cabeças, ele não vai jogar metiolate no ombro. Alguém está entendendo? Não está não, eu vou falar com clareza. Tem gente aqui sendo tratada por Deus. E sendo tratado na ferida. Você está dizendo, joga um pouquinho aqui no ombro. Não, Deus vai cutucar a ferida. Vai doer como está doendo e você está sofrendo, não é? Mas tem um detalhe, também vai sarar e vai cicatrizar e não vai doer nunca mais. Quem é que recebe o que eu estou falando aqui nessa noite? Não vai doer nunca mais. Recebe de verdade o que eu falo ou não? Ainda esse ano, durante esses últimos 40 dias, durante esses últimos 39 dias, Deus vai fechar e vai cicatrizar essa ferida. Ele está indo direto ao problema. Tem uns negócios aí que Deus vai tirar da frente, hein? Tem uns negócios aí que Deus vai tirar da frente. Essas feridas pulsantes aí, esses urubu carniceiro, Deus vai arrancar tudo, vai tirar tudo da frente, vai fazer uma limpeza. Onde estão as pessoas que estão entendendo o que eu falo aqui? Então o soberano não vai perder tempo com o ombro não, ele não quer saber de cauda, vai direto no cabeça. Manda os 12 vir, mas eles têm que aprender que ninguém aparece na minha presença de mãos vazias. Porque tudo que está na mão é reflexo de quem nós somos. Ou seja, as nossas mãos é um espelho. A gente olha para o que tem na mão e aquilo é o que nós somos. Está escrito no livro do Êxodo, ninguém aparece diante de mim de mão vazia. Por quê? Porque na nossa mão estão as obras que a gente realiza. As obras nascem no abstrato da mente e são realizadas pelas mãos. Esse prédio que nós estamos dentro, alguém primeiro imaginou ele. Mas se ficar só na imaginação, ele não ia existir. Então ele se concretizou quando ele tirou da imaginação e com as mãos construiu. Todas as obras, sejam boas ou más, estão marcadas nas nossas mãos. Está escrito isso no livro do Provérbios. No dia do juízo, nós vamos ter que apresentar nossas mãos. Quando a gente entra diante de Deus, Ele não olha o nosso coração, Ele não olha o tamanho do nosso cabelo, Ele não olha o tamanho da nossa gravata, do nosso vestido. Eu acho que Ele olha o tamanho da nossa língua. Mas o que Deus olha de fato quando a gente entra, é o que nós temos nas mãos. Todas as nossas obras estão aqui, marcadas, boas ou más. A prova disso é que Davi tem ouro, tem prata, tem pedra preciosa para fazer uma casa para Deus. Mas quando ele vai fazer, Deus diz assim, você não pode fazer porque tem sangue na mão. Você foi um assassino. Você matou muita gente. E quem tem sangue na mão, não pode fazer a minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Jesus agora, e todos vocês sabem, Jesus foi açoitado nas costas, espinho na cabeça, todo marcado e ferido. Só que agora não tem marca nenhuma mais. Só existe uma obra, uma marca, que é a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Aqui, ó, na mão dos cravos, aleluia. Essa marca persiste até hoje porque foi a obra de redenção que ele fez para salvar a humanidade. Deus diz para o povo, para os cabeças, manda eles virem na minha mão com aquilo que eles representam ser. Então manda eles virem com galho seco. Porque todo murmurador é uma árvore infrutífera. Todo murmurador tem que vir na minha presença de galho seco. E outra coisa, o de Levi também, mandarão vir também, porque até quem eu escolho tem área seca na vida. Ai. Quem Deus escolhe não é perfeito não. Quem Deus escolhe também tem áreas secas na vida. E eu estou lhe dizendo debaixo da unção do Espírito Santo, Deus está interessado nas áreas secas da nossa vida. E aqueles que Ele escolheu não vão ter mais áreas secas. Aleluia. Essas áreas vão ser transformadas. Deus diz, manda eles virem. E aí vem os 12, Arão escolhido também vem no meio dos chamados. Todo mundo vem, todo mundo obedece. Por que obedece? Porque quer ver resultado. A gente só obedece o que Deus manda porque a gente quer ver o milagre se manifestar. A gente não obedece porque ama, não. A gente obedece porque está interessado nos peixes que Ele vai multiplicar. No pão que Ele vai multiplicar. Quem quer que eu pare, diga amém. Fala amém. Quem quer que eu continue? Glória a Deus.
Quando os 12 aparecem diante de Deus, Deus diz: muito bem, crentaiada obediente. Faz o seguinte, cada um escreve o seu nome no cajado. E veja o que a Bíblia diz: cada um enterrou o cajado na terra diante da tenda. Diante do quê? Diante da sucá. Daí vem a palavra sucote. Cada um vai colocar diante da tenda o seu próprio cajado enterrado na presença de Deus. É paupérrima a tradução do português. A língua hebraica é uma língua difícil de traduzir. O texto original diz assim, olhe para cá como é forte, quer ver? Mudou, olha como é que vai mudar. Então, cada um cavou com as suas próprias mãos, uma cova, que é um buraco, para si mesmo. É muito profunda a tradução. Cada um cavou com as suas próprias mãos um buraco, uma cova para si mesmo. Porque eles cavaram um buraco para colocar o cajado deles, não do vizinho. Então, eu aprendi que é impossível alguém cavar cova para os outros. Toda cova que é cavada é para quem cavou. Ai, não entenderam de novo. Toda forca que é armada não é para um segundo. A forca é montada para quem a fez. Nenhuma arma forjada, preparada, nenhum laço, nenhum impedimento, nada que alguém fizer para você, vai ser para você. Deus vai reverter para eles mesmos. Eu vou dizer de novo, todas as covas que cavaram para você, quem caiu nelas foi quem cavou. E eu vou dizer mais e recebe. Você não vai tropeçar com o seu pé na cova que os outros fizeram para você. Mas grave bem o que eu vou dizer. Se você cavar a cova para os outros, quem vai cair nela é você. E é muito forte o que eu estou pregando. Cada um cavou cova para si mesmo, com um cajado escrito no nome, e enterrou o cajado, que é o que eles são, árvores secas e infrutíferas. Quando eles cavaram os 12, Deus diz: muito bem, crente obediente. Faz o seguinte, o dia está acabando, está ficando escuro. Pode ir para casa dormir e descansar. Amanhã, quando a claridade chegar, eu quero 1,5 milhão na minha presença de novo. E quando todo mundo chegar na minha presença, olha só o que diz a Bíblia. Nós vamos desenterrar os cajados. E do homem que eu escolhi vai estar diferente dos que foram só chamados. Muita gente vem aqui para a casa de Deus e sai do mesmo jeito que entrou. Mas quem Deus escolhe vem de um jeito e sai de outro. Por que as pessoas não encontram resultados aqui na presença de Deus? Porque são apenas chamados. Quem é escolhido vem seco e sai com resultado. Só 4 pessoas entenderam o que eu falei aqui. No outro dia de manhã, Deus disse: da noite para o mais forte. Todos vocês sabem que existe um processo natural de resultado em relação à terra. Se a gente quebrar aqui com picareta, jogar aqui uma semente, vai brotar. Só que não vai brotar da noite para o dia, vai demorar um tempo. Sim ou não? Sim. Só que ali Deus disse: vou fazer da noite para o dia. Uma mão levantada só para quem crê. Vocês aqui creem? Só para quem crê. Quem crê aqui no que eu falo? Recebe o que eu vou dizer. O que iria demorar 10 vai demorar 5. O que iria demorar 5 vai demorar 2. E o que iria demorar 2 vai demorar 1. Deus está dizendo para quem acredita, não é para quem duvida. Quem duvida está perdendo tempo aqui. Para quem acredita, Deus está dizendo que Ele vai abreviar o tempo de algumas coisas na sua vida. Tem pressa contigo. Então Ele está lhe dizendo: eu vou fazer isso acontecer da noite para o dia. E vai ser mais rápido do que você pensa, mais rápido do que você espera e mais rápido do que você imagina. Eu queria ouvir se tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para lhe preparar e para lhe dizer: se prepare porque vai ser rápido.
No outro dia de manhã vem todo mundo. Desenterrou o galho de Judá, continuou seco. Desenterrou de Benjamim, seco. De Dan, seco. De Aser, seco. De Naftali, seco. Claro, porque galho de murmurador não floresce. Se tem áreas secas na sua vida, que eu sei que tem, na minha tem. Se existem áreas secas na nossa vida, e elas não florescem, é porque a gente está reclamando de alguma coisa. Vai desenterrando, vai desenterrando, vai desenterrando, vai desenterrando. Deus disse: o galho que florescer será da pessoa que eu escolhi. Você sabe o que eu estou pregando, não sabe? Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Sim ou não? Eu não estou falando que esses galhos secos foram enterrados na terra boa do Maranhão, nem do Paraná, nem de São Paulo. Onde qualquer coisa que enterra dá. Porque a terra é adubada. Porque a terra é úmida. Porque a terra é rica. Não, não, não. Aonde Deus falou que vai florescer, no DVD que você viu ontem, que você recebeu, tem. É a Península do Sinai. O que chove aqui em Imperatriz em um dia, chove lá o ano inteiro. Você acha que aqui é calor? Lá faz 50 na sombra. Lá não é árido, nem semiárido, lá é ultra árido. Não existe possibilidade de nenhum tipo de plantação florescer. Mas Deus está dizendo para mim e para você que Ele não precisa do nosso adubo. Ele não precisa da nossa chuva, da nossa condição. Ele faz florescer no deserto. Eu queria ver quem é que está entendendo o que eu estou pregando. Quando chegou no de Arão, e estou perto de terminar isso, de frente da Sucá, de frente da tenda do Eterno, quando chegou na de Arão, que ele puxou de dentro da terra, imagine, a Bíblia diz que o cajado dele floresceu, mas o que brotou não foram flores. Não foi flores. O que brotou no cajado foram rosas. Perdeu a chance de ter dado um glória a Deus, viu? Eu não estou dizendo, pastora Sandra, que o que brotou foram flores. Estou dizendo que o que brotou foram rosas. Não entendeu ainda? Eu vou dizer de novo, para você entender. O nome daquele deserto, até hoje, é Saron. Irmão, entendeu? Em nenhum lugar do planeta existe um deserto que dê rosas. Só Saron. E Saron se tornou famoso, não foi porque ele é deserto. Foi por causa da rosa de Saron. Já cantou, não já ou não? Não, acho que não. Já, não. Sim,